Vamos lá, galera. Vamos aqui na nossa terceira aula fazer mais, pelo menos dois exemplos de como calcular as raízes ou os zeros da função. Vamos pensar aqui, vamos imaginar essa função aqui, y igual menos 2x ao quadrado menos 8x menos 8. O que eu tenho que fazer primeiro? Inicialmente tem que calcular o delta. Vamos lembrar da segunda aula? O delta é dado pela fórmula b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é igual a b ao quadrado, que é menos 8 ao quadrado, menos 4, vezes a, que é menos 2, vezes c, que é menos 8. Delta é igual a menos 8 ao quadrado é 64. Eu tenho aqui a multiplicação de três números negativos. Então, vamos fazer primeiro a conta, depois vamos ver o sinal. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 8, 64. Sinal. Menos com menos é mais. Mais com menos é menos. Então, delta é 64 menos 64. Delta é igual a zero. Da nossa segunda aula, nós sabemos que esta função quadrática só tem uma raiz. Vamos proceder ao cálculo desta raiz. E o cálculo da raiz é dada pela fórmula x igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a. Fazendo essa conta, nós temos que x é igual a menos b. Menos b, quem é b? B é menos 8. Não esqueça o sinal do menos, que o menos, esse menos pertence à fórmula e não ao número. Então é menos b, e o b é menos 8, mais ou menos raiz de delta, que é zero. Tudo isso dividido por 2 vezes a é menos 2. Então x vai dar menos menos 8 é 8. Mais ou menos raiz de zero é zero. Tudo isso sobre 2 menos 2 é menos 4. X é igual a 8. Não importa se é mais ou menos zero, vai desaparecer isso aqui. Então é 8 sobre menos 4, que é igual a menos 2. Então, esta função quadrática possui apenas uma raiz, e esta raiz é igual a menos 2. E aí, perceba o que nós teremos aqui. Y igual a menos 2x ao quadrado menos 8x menos 8. Vamos substituir este menos 2 no lugar do x e no lugar do x. E vamos ver o que acontece. Y é igual a menos 2, x ao quadrado é menos 2. Menos 8 vezes x, que é menos 2, menos 8. Y é igual a menos 2 vezes menos 2 ao quadrado é 4. Menos 8 vezes menos 2 dá mais 16 menos 8. Y é igual a menos 8 mais 16 menos 8. Y é igual a zero. Conforme nós dissemos na segunda aula, que quando você está calculando a raiz de uma função, você está calculando os zeros dessa função, ou seja, os valores de x que transformam o y em zero. Vamos aqui fazer mais um exemplo. Vamos aqui ainda calcular as raízes de uma função. E vamos aqui trabalhar com a função quadrática y igual a x2 menos 16, por exemplo. O que eu vou fazer? Novamente eu vou calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual. Bom, vamos lembrar que este número associado ao componente que está elevado ao quadrado é o a. O último, que é o componente que não está associado a nenhum x, é o c. E nesta função aqui, b é igual a zero, pois não temos o componente que temos um componente multiplicado por x. Então eu tenho o a é igual a 1, o b é igual a 0 e o c é igual a menos 16. Então vamos substituir na fórmula. B é 0, então é 0 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 16. Delta é igual a 0, menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 16, mais 64. Delta é igual a 64. Ou seja, esta função quadrática tem duas raízes. Quais são essas duas raízes? Lembrando
que para encontrarmos as raízes da função, eu tenho que fazer este cálculo aqui, de menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então x vai ser menos b, b é zero, menos zero, mais ou menos raiz de 64, tudo isso sobre 2 vezes a, que é 1. Então x é igual a menos zero, mais ou menos raiz de 64, que é 8, sobre 2 vezes 1, 2. Então nós temos agora as duas raízes. X'. Bom, o menos zero eu posso esquecer. Então vai ser mais 8 sobre 2, que é 4. E nós temos que menos 8 sobre 2 é menos 4. Então nesta função quadrática, nós temos duas raízes, onde uma é mais 4 e a outra raiz é menos 4. E, da mesma forma que no exemplo anterior, se substituirmos qualquer uma dessas duas raízes na função y igual a x ao quadrado menos 16, como resposta teremos y igual a zero. Se pegarmos o 4 e botarmos no lugar do x, teremos 4 ao quadrado menos 16, que é 16 menos 16, que é zero. Se tivermos menos 4 no lugar do x, menos 4 ao quadrado menos 16, é 16 menos 16, que é zero. Comprovando mais uma vez que quando você está calculando as raízes de uma função, o que você está calculando é os valores de x que, ao ser substituído na função, transformam o y em zero. Vamos fazer mais um. Vamos aqui imaginar a função y igual a x ao quadrado menos 4x. Então eu tenho que delta será b2 menos 4ac. Delta será o b2, que é menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que nós não temos. Nesse caso aqui, o c é zero. Nós não temos o componente c. Então c é zero. Delta é igual a 16 menos 0. Delta é igual a 16. Ou seja, eu tenho também nesta função duas raízes. Como é que eu encontro as raízes? A fórmula é sempre a mesma. X é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X é menos b, que é menos b, menos b, que é menos 4, mais ou menos raiz de 16 sobre 2 vezes a, que é 1. X é igual, menos com menos 4 é 4, mais ou menos raiz de 16 é 4. Tudo isso sobre 2 vezes 1, 2. Então nós temos que x' é 4 mais 4 sobre 2, que é 8 sobre 2, que é 4. E x duas linhas é 4 menos 4 sobre 2, que é 0 sobre 2, que é 0. Então eu tenho que nesta função eu tenho duas raízes, x'4, x2' 0, que transformam esta função y igual a x ao quadrado menos 4x em y igual a 0. É isso. Acho que deu para entender, né, galera?